através do profeta, declarou Deus: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Hoje se cumpre esta palavra. Vivemos dias em que o Espírito Santo de Deus se manifesta em toda parte. O Espírito Santo levanta um povo para Deus, preparando para os dias do fim. Através deste operar do Espírito, vidas são transformadas, o Evangelho é vivido, o Senhor é louvado e a igreja é restaurada. Ó Espírito Santo, venha operar mais neste mundo, levando vidas a conhecer Cristo, levando vidas a viver em Cristo. Prepara um povo que lhe seja fiel e testemunhe seu nome com poder. Conduz o povo do Senhor ao mais completo louvor, à mais pura adoração, em espírito e em verdade. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo Espírito Santo vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito Santo A coisa mais maravilhosa que nós podemos compreender é a aplicação do apóstolo Paulo. A aplicação dele à doutrina de Jesus, que é a doutrina da piedade, a doutrina da caridade, a doutrina do amor que somente Jesus poderia ter revelado.
e pode revelar os nossos corações. A preocupação de Paulo era não a conversão das pessoas, mas era Cristo dentro das pessoas. Paulo, ele era um amante da verdade, amante da justiça. Paulo era amante da bondade, amante da caridade. Paulo compreendia a vida eterna de um modo tão especial. Quando Jesus apareceu para ele, naquele meio-dia, a caminho de Damasco, e ele caiu do cavalo, envolvido por aquela claridade que excedia o clarão do sol. Jesus gritou: Saulo, Saulo. Aí ele perguntou: quem é, Senhor? Jesus lhe disse imensamente: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio. Livrando-te deste povo, estava falando ali dos judeus, né? Livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora eu te envio, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Que coisa bonita. Ele tomou posse, mas ele já tomou posse sabendo que ele ia sofrer, que ele ia padecer. Que coisa tremenda. Você vê isso lá no livro capítulo 9 de Atos e capítulo 26, no testemunho que ele está dando ao rei Agripa. Então Paulo só tinha por objetivo tirar as pessoas das trevas, tirar as pessoas da cegueira espiritual, tirar as pessoas do poder de Satanás e santificá-las pela fé em Jesus Cristo. Esse era o objetivo dele. Então, ele sofria. Porque imagina, você pega um ser humano leigo do conhecimento da glória de Deus, leigo do conhecimento de Jesus, completamente leigo, cego nas trevas, no poder do outro, e gerar Cristo dentro da criatura. Você imagina que sofrimento violento Jesus passava na vida de Paulo. E Paulo, por amor de Jesus, carregando o resto das suas aflições, querendo salvar a criatura que muitas vezes não quer. Não quer salvação. Então eu vou ler para você aqui, é um assunto muito interessante, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Paulo fala assim, olha que coisa tremenda. Pelo que, capítulo 4, verso 1 de 2 Coríntios. Pelo que tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultem, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, a verdade do Evangelho e a verdade da sua própria vida. E ele diz no verso 3, mas se ainda o nosso Evangelho, se o nosso ensino, se a nossa doutrina está encoberta,
para os que se perdem está encoberta, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha que coisa tremenda. Paulo, ele está dando esse testemunho e falando para aquele povo de Coríntios que estava vivendo momentos dramáticos de desconversão. Eles achavam que tinham Deus, que tinha Cristo, que tinha o Espírito Santo, mas estavam completamente fora da revelação, com outros espíritos. Então Paulo diz no verso 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, que coisa tremenda, mas a Cristo, o Senhor. Veja, nós não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos. Olha só, vossos servos por amor de Jesus. Sabe, meu amigo, você vai ouvir dizer uma coisa interessante. Você sabe o que Paulo estava falando? Ele era servo dos irmãos. Servo. Humilde, manso, amoroso, atencioso, misericordioso, compassivo, longânimo, para servir os irmãos. Ainda que os irmãos não eram dignos, não eram justos, não eram verdadeiros, estavam em desobediência, em submissão, na altivez do espírito, mas o papel dele era servo, escravo daqueles irmãos. Eu quero dizer para você que esse é o papel que eu assumi para a minha vida. Eu não objetivei absolutamente nada pessoal, mas apenas a condição de servo. E Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, e aqueles que convivem comigo, todos sabem que eu sou servo, por amor de cada um. E Paulo disse isso, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Se não fosse o amor de Jesus, meus irmãos, meus amigos, você que me acompanha, você que me ouve, e se eu não fosse essa condição de servo por amor dos próprios irmãos, eu já tinha largado Jesus, o Evangelho, há muito tempo. Não é fácil suportar calúnia, difamação, injúria, blasfêmias, mentiras de todo tipo durante 20 anos. Não é fácil. E olha, e suportar com humildade, assim como Paulo. Olha o que ele diz no verso 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, olha só, para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Então ele reconhece que na pequenez dele, assim como eu reconheço, entendeu? Que Deus resplandeceu em nossos corações, não um propósito pessoal, mas de Deus, para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo, acessível àqueles a quem nós somos servos, a quem nós dedicamos nossa vida, nosso trabalho, nosso esforço, nossa profecia, a doutrina, a educação, a fineza, a humilhação. Que coisa tremenda. Aí ele diz no verso 7, temos, porém, esse tesouro. Qual tesouro? O resplendor da glória do conhecimento e toda a iluminação divina. Temos esse tesouro, porém, esse tesouro em vaso de barro. Olha o que Paulo se considerava barro. E é o que eu sou, barro. O maior dos pecadores, juntamente com ele. Olha só, temos, porém, esse vaso de barro, não é? Esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Olha o que ele diz no verso 8. Em tudo somos atribulados. Que coisa! Em tudo somos atribulados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Olha a coisa tremenda. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Que coisa tremenda. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo. Olha que coisa. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Para que a vida de Jesus, veja, meu amigo, meu irmão, você que está me ouvindo, gostaria que todos pudessem me ouvir e ouvir com atenção, para que, veja bem, a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Nós temos que trazer por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. E essa mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, em meio a tanta tribulação, é o poder de Deus para a gente vencer a nossa carne. E a primeira parte da nossa carne que nós temos que vencer é a nossa língua. Nossa língua. Para não murmurar, não reclamar, não colocar Deus na parede, não exigir de Deus absolutamente nada, porque nós já sabemos que estamos trazendo em nós as marcas do sofrimento da vida de Jesus na nossa vida como escravos dos nossos irmãos, escravos servindo e servindo a todos, sem exceção. Como eu disse, você leva numa clínica de recuperação gente de todos os níveis, tanto gente pobre como gente rica, e todos estão na mesma condição miserável. O rico e o pobre no mesmo estado de espírito, vencido, drogado, dominado, incapacitado, impotente, os pais infelizes, e alguém que vai lutar para a recuperação daqueles. Que coisa tremenda. Quando um dá certo, que alegria, que felicidade. Mas o cara não pode dar certo por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Ele tem que dar certo para sempre. Mas acontece que muitos retornam à queda do vício. E que decepção para os pais, para aqueles mestres, educadores, ensinadores, ajudadores. Assim também é a nossa condição de servos dos nossos irmãos. Então Paulo fala de uma coisa tremenda, e eu quero que você que está me acompanhando possa entender, né? Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. A mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, meu irmão, não está na parte simplesmente sexual. Está na parte das reações emocionais pelas contrariedades vividas. De você poder trazer as marcas de Jesus no amor, no perdão, na misericórdia, na compaixão, na piedade, na bondade, na mansidão, na temperança. O não trazer consigo a raiz de amargura, os ressentimentos, as tristezas, as vinganças. É isso que Paulo está falando. E é isso que eu estou vivendo e transmitindo à igreja de Deus a quem eu sirvo, a quem eu sou servo. Vamos ler de novo. Paulo fala da excelência da glória, né? Verso 6, vamos a partir do verso 6, compreender de novo, né? Eu quero que você possa ver comigo e as questões do homem angustiado. Veja só. Paulo diz no verso 6, porque Deus, né, a partir do verso 5, quando ele fala, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Olha que coisa. E nós mesmos somos vossos servos. Ele estava falando para o povo de Corinto. Nós somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz,
é quem resplandeceu em nossos corações. É quem resplandeceu em nossos corações. Então, o que estava resplandecido no coração de Paulo? Humildade, mansidão, temperança, misericórdia, compaixão, bondade, amor, caridade. Resplandecia no coração dele. A capacidade de sofrer e ser escravo de um povo ingrato, profano, infiel. E ele conseguia suportar as angústias, as tristezas. Ele conseguia, nas suas limitações, sofrer aquelas angústias, mas ele tinha dentro dele o resplandecer da luz, que resplandecia em nossos corações, ele falava, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, da glória do Pai, na face de Jesus Cristo. E olha que coisa tremenda. E que glória estava na face de Jesus. Se você olhar a glória da face de Jesus, ele não tinha parecer, não tinha formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Se nós olharmos para a cruz, então só vemos um homem pobre, miserável, desgraçado naquela cruz. Mas sabe que glória que eu estava falando? A glória da mansidão, da humildade, a glória do suportar, do sofrer, do esperar, do não se irritar. A glória que estava se revelando na face de Jesus, meu amigo, era o poder sobre toda a carne, dele não ficar irado, soberbo, arrogante, presunçoso, vingativo, carregando amargura, ressentimentos, mágoas, tristeza. Não, ele carregava dentro dele a paciência e a caridade de Deus. Ele mantinha a paz dentro dele. Quando injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, dentro de Cristo estava a caridade de Deus. E essa caridade é que Paulo está falando aqui. Verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que poder, meu amigo? O poder sobre toda a carne, para suportar. Aí ele entra aqui no verso 8, olha lá. Em tudo somos atribulados. Olha que coisa tremenda. Em tudo somos atribulados. Em tudo somos contrariados, vexados, atormentados. Em tudo nós somos aborrecidos. É o que ele está falando. Em tudo nós somos torturados, vivemos em agonia, angústia, aflições. Que coisa, meu querido. Olha só. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Que coisa tremenda. Quer dizer, ele não se permitia ficar em ânsia de sofrimento. É o meu caso. Eu não posso me permitir, porque eu tenho poder sobre a minha carne. De não me irritar, de ter capacidade para sofrer, capacidade para sentir a tribulação e não mudar as minhas emoções. Era isso que ele está falando. Não angustiado significa alguém que não era ansioso para sair daquela agonia, daquele tormento, daquela tribulação. Então vamos ler de novo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, olha que coisa tremenda. Em tudo somos perplexos, ele falava, espantados, admirados, atônitos, assustados, surpreendidos. Mas ele declara, olha que coisa tremenda. Mas não desanimados, entristecidos, abatidos, entregues, duvidosos. A perplexidade não lhe permitia ficar desanimado, porque ele sabia, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. E ele tinha o Espírito Santo exatamente para poder suportar todas as contrariedades, porque Cristo estava operando nele, naquele vaso de barro. Porque Deus que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações
para a iluminação da glória de Deus na face de Jesus Cristo. E ele deixa claro: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então esse poder é de Deus, não é de nós mesmos. Aí ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, meu querido, perseguidos. Você sabe o que significa esse estado? Perseguido, flagelado, injuriado, atormentado, torturado, perseguido, incomodado, tratado com fúria, com ódio, com ira, com raiva. Ele diz, olha lá: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Olha que coisa tremenda, meu querido. Abatidos, sim, mas não destruídos. Que coisa tremenda. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal. Então, em meio a todas essas perseguições, injúrias, calúnias, blasfêmias, tem que se manifestar a nossa vida de Cristo na nossa vida mortal. E o que é a vida de Cristo manifesta na nossa vida mortal? É a capacidade de sofrer, suportar, esperar, não se irritar, não se ensoberbecer, não se encher de amargura, de ressentimentos, mágoas, tristezas ou vinganças, ódio, ira, raiva, porque Jesus não pode estar presente nesse estado de espírito. Então, trazendo sempre por toda parte a mortificação do nosso Senhor Jesus, nosso corpo, para que a vida de Jesus, olha a coisa tremenda, a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A vida é o amor, o perdão, a misericórdia, a compaixão, a verdade de Jesus, a sua justiça, a sua temperança, a sua caridade, a sua misericórdia, se manifestando na nossa vida em meio a todas essas contrariedades. Olha que coisa tremenda. Então, por isso Paulo compreendeu, ao dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, quando eu sou caluniado, difamado, injuriado, blasfemado, perseguido, lesado, roubado, chantageado, meu amigo, eu sei que a vida de Jesus tem que se manifestar no meu corpo mortal. Esse poder não é meu, é de Deus operando. E Deus operando, assim, verso 11, e assim nós que vivemos, olha que coisa tremenda, meu amigo. Olha a minha vida aqui com a vida de Paulo. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, a vida de Jesus se manifestava na vida de Paulo. E a vida de Jesus vai se manifestar na minha vida. Porque eu estou entregue à morte todo dia, entregue ao ódio, à ira, à raiva, à cólera, essa vingança, essa coisa toda que se eu falar a meu respeito, como se fosse a pior criatura da face da terra, quando na verdade eu estou vivendo Cristo, a esperança da glória e querendo que isso se manifeste na vida dos meus irmãos. E posso lhe garantir, se eu não estivesse sendo sincero diante de Deus, eu não teria tanta revelação. O inimigo não me daria isso, essa inteligência, essa sabedoria. Ele não me daria mansidão, nem temperança, nem capacidade de perdoar. Só Jesus. E é assim que você precisa estar. Então Paulo era um exemplo para aquela época. Feliz ele que naquela época, como eu disse, não tinha internet. As notícias ruins não corriam tão rápido. Mas eu tenho que enfrentar a era da tecnologia, da internet, dessa comunicação social que corre rapidamente, desmanchando a minha dignidade, a minha honra. E eu me lembro do que? De Paulo. Eu sou um homem vil, desprezível, como ele. Como ele. Vaso de barro.
para que a excelência dessa glória seja de Deus, não de nós. Então veja a coisa tremenda. Verso 12, de maneira que em nós opera a morte. Olha o que ele falava. Mas em vós a vida. Porque o que nós transmitimos é vida. O que nós transmitimos é segurança, esperança e certeza absoluta da eternidade para o coração daquele que crê. Olha que coisa tremenda. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, que, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha que coisa tremenda. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça, multiplicada por meio de muitos, torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. Sabe, meu amigo, isso é uma coisa impressionante. Olha o que diz aqui, o desígnio e o efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Olha o que ele fala no verso 16, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, que coisa, o interior contudo se renova de dia em dia. 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, porque a nossa leve, olha o que ele falou, leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Por quê? Porque nós não somos deste mundo. Jesus disse, vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Paulo entende isso e diz aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então nós temos esperança na eternidade e queremos que todos tenham essa mesma esperança e que Cristo tem que se revelar no seu corpo mortal, na sua carne mortal. Cristo tem que ser revelado. E eu falo isso para você com muita segurança, muita segurança. Paulo fala coisas impressionantes. Eu não tenho muito tempo, mas eu vou sair daqui do capítulo 4 com você, vou pular o 5, mas você lê o 5 na sua casa. Eu vou ler o 6. Veja a coisa tremenda. Olha que coisa tremenda. A abnegação de Paulo em seu ministério. Agora veja, Paulo diz, sede meus imitadores, irmãos, como eu sou de Cristo. Você acha que eu estou imitando quem? Eu estou imitando Paulo, porque também quero ser imitador de Jesus. E quero que você aprenda assim. É dessa maneira que está correto. Paulo fala assim, nós, cooperando também com ele aqui é Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Olha lá. Não dando nós escândalos em coisa alguma. Preste bem atenção. Quem está fazendo escândalo é outros, que não vão conseguir provar. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Olha que coisa tremenda. Meu amigo, como é importante ter consciência da palavra. Como é importante ter responsabilidade na palavra. E sabemos que estamos diante de Deus. Nós
respeitamos a onisciência, onipotência e onipresença de Deus na revelação de Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 4. Antes, como ministros de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo. Olha só, na muita paciência. Olha aí, preste bem atenção. Na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, naquilo que ninguém gosta, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo. Olha a coisa tremenda. No amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra. Olha a coisa tremenda. Por infâmia e por boa fama, como enganadores. Olha a coisa tremenda. E sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres. Olha a coisa tremenda. Como pobres, enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Olha que coisa tremenda. Que situação tremenda Paulo estava vivendo, meu amigo, minha amiga, nesse momento, e que ele estava pregando essa realidade. Você não imagina, mas eu vou pregar para você. Olha o que ele diz no verso 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós. Eu quero pregar para vocês, ensinar vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido de Deus, nos açoites, nas desonras, nas humilhações, piriri, pororó, como você viu acabar de falar agora. Nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado para você. Olha que coisa tremenda. Não estáis estreitados em nós. Olha que coisa tremenda. Então eles estavam contra Paulo. Mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Eles tinham as amizades deles lá fora. Viviam do jeito deles, da maneira deles, como queriam. E desprezavam Paulo. Seu sofrimento, sua abnegação. Desprezavam suas lutas, tribulações e tudo que ele passava por amor deles mesmos. Ora, se Paulo passava isso, imagino que eu também não passo hoje nessa era da tecnologia. Infâmias, calúnias, malícias, difamações, blasfêmias, de tudo quanto é natureza, mentiras. Como Paulo fala aqui, ó, quer ver uma coisa? Me chama bem a atenção, ele fala assim, né? No verso 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como sendo enganadores. Olha que coisa tremenda. E na verdade sendo verdadeiros, como desconhecidos, que as pessoas não nos conhecem pessoalmente, mas sendo bem conhecidos por causa de calúnia, difamação, injúria, blasfêmias, mentira. Todo mundo diz que me conhece. Ah, esse cara não presta. Paulo não presta. Mas não conviviam conosco. Não conviveram com ele como não convivem comigo. Mas olha que Paulo fala, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo e eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Que coisa! Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós,
O nosso coração está dilatado para vocês. Não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Olha a coisa tremenda. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos, dilatai-vos também por vós. Que coisa tremenda. Dilatai-vos também vós, ele está dizendo. Dilatai-vos também vós por nós. Aí que ele diz logo em seguida, no verso 14, era isso que ele está falando. Eles estavam totalmente fora. Não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis. Que coisa tremenda. Por que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que coisa tremenda. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha, eles tinham esquecido de tudo que Paulo já tinha ensinado e estavam ensinando tudo de novo. Tentando formar Cristo neles. A esperança da glória. Paulo fala no verso 17, pelo que saí do meio deles. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Verso 1 do capítulo 7. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Paulo não foi lá condenar ninguém, mas ele sabia o estado que ele se encontrava, e sabia o estado que ele estava, sofrendo calúnias, difamações, injúrias, desprezo, entregue à morte todo dia. Sabe qual era a sorte de Paulo? Não vai ficar chateado comigo? A sorte dele é que não tinha internet naquela época. Então ele não tinha que enfrentar a internet, o Facebook, o WhatsApp, o Twitter. Ele não tinha que enfrentar esses meios, que é rápido demais. Muito rápido. Ele não tinha que enfrentar, por exemplo, os telefonemas anônimos, que qualquer um que não gosta de você pode fazer delação anônima e mentir, caluniar, difamar de tudo que a gente te entregar, sem você estar devendo nada. Graças a Deus que Paulo já partiu, mas que o Espírito Santo que estava na vida dele esteja na minha vida para que eu possa suportar também. E assim os meus irmãos também sejam formados. Porque opera em nós a morte, mas em vocês, Deus quer operar a vida. E que o nosso exemplo sirva para vocês não carregar os vossos corações de tristeza, de angústia, de aflição, de tédio, de medo, de pânico. Porque sobre nós opera o poder de Deus. Poder sobre o medo, sobre a morte. Poder sobre as injúrias, calúnias, difamações. Poder sobre o ódio, sobre a ira, sobre a raiva, sobre a cólera. Poder sobre a vingança. Poder para amar, para perdoar. Poder para ser caridoso, piedoso, misericordioso, compassivo, longânimo. Poder para dizer, Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que estão fazendo. Senhor Jesus, bendito, eu te louvo, eu te agradeço por poder fazer parte do seu corpo e de compreender e entender o resto das suas aflições. Assim como Paulo, saber suportar, sofrer e esperar, não me irritar, Senhor, não perder a paciência.
pela graça do teu poder que em mim opera poderosamente e nas nossas vidas há de operar até o fim, para que juntos estejamos um dia, porque o Senhor fez uma promessa e através dessa promessa nós já estamos sendo contados como aqueles que pertencem ao teu reino celestial. Então, Espírito Santo, possui a nossa mente, a nossa alma, o nosso corpo, o nosso coração. Possui o nosso ser. Nos livra da ira, da cólera, da vingança, do ódio, da raiva, da mágoa, do ressentimento, das tristezas, das raízes de amargura. Nos livra, Senhor, do poder da morte, das tentações. Nos livra, gerando em nós Cristo Jesus, esperança da glória. Nos capacita a sermos mansos, humildes, ternos, puros, pacientes. Nos ajuda a sermos caridosos, educados, a suportar, a sofrer e a esperar, sabendo que as marcas de Jesus estão hoje sendo colocadas em nossa vida. E nós vamos trazer por toda parte a mortificação de Jesus nos nossos corpos mortais, para que a vida de Jesus se manifeste na nossa vida. Aleluia, Senhor, eu te agradeço. Eu te agradeço por todas as aflições, por todas as tribulações, por todas as perseguições. Eu te agradeço por todo o ódio e ira que possa vir contra mim e contra os meus irmãos. Eu te agradeço porque assim vai sendo gerado em nós a esperança da glória, como foi gerado nos teus filhos na primeira igreja primitiva, Senhor, que suportavam, sorrindo, cantando, louvando. Já está chegando o grande momento, a grande perseguição já está aí e nós já estamos vivendo ela, Senhor. Nos ajuda a ter o mesmo espírito de abnegação que houve naqueles irmãos que tinham o exemplo de Paulo, Pedro, João, que possam ter os nossos exemplos nesses dias, seguindo o exemplo daqueles irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Me aguarde que vou estar falando ainda sobre as aflições e tribulações do nosso ministério, na revelação de Jesus Cristo, na vida do apóstolo Paulo. Mantenha-se firme. Mas já vai lendo aí na sua casa, se você puder, Atos, capítulo 23, 24, 25 e 26. Vai lendo aí que nós vamos falar sobre isso. Um grande abraço, até o próximo programa.